Antes da gente falar da Pointer, você estava falando dos projetos residenciais terem muito a cara dos moradores. Mas eu sei que a Todos atua muito também no mercado imobiliário, fazendo apartamentos decorados. E para Porto Belo Shopping isso também é um mercado importante. No ArcTrends a gente tem muitos projetos de apartamentos decorados. A gente sempre adora esse tipo de projeto. E queria saber como funciona daí nesse caso que não tem um morador exato ali ainda, né? Daí eu acho que envolve uma outra inteligência que a gente foi aprendendo a fazer dentro do escritório, que é não só não ter um morador, como aquele apartamento decorado, na verdade, ele só vai ser uma casa 2 anos depois. Então, Ou existe ou mais. mais, existe um padrão de mercado que existe um escritório que faz a torre, né, que faz o projeto de arquitetura da torre, e um outro escritório de interiores, que faz não só apartamento decorado, como na maioria das vezes a gente faz o projeto do stand, que é uma experiência né, um gosto de como vai ser aquela experiência de morar naquele prédio, então você tem que dialogar, tem que ter alguma referência de como vai ser a arquitetura daquele prédio, o apartamento decorado e as áreas comuns, que vão ser executadas quando o prédio estiver pronto. Kids, pet Salão de play, salão de festa. festa, coworking, tudo isso. Então isso envolve entender um pouco sobre como as pessoas estão ocupando os prédios e como isso vai ser daqui 2 anos, né. E aconteceu muita coisa nos últimos anos, principalmente Nossa. depois da pandemia, né, tipo, as pessoas começaram a malhar, por exemplo, dentro de academias de ginástica, dentro de condomínios, pelo celular, né, pelo iPad. Então elas descem com o iPad, liga com um personal trainer e fazem uma aula com o personal dentro da academia do prédio. Então o prédio está preparado para isso? Eh, festas, salões de festa. Quem hoje em dia faz uma festa para 40, 60 pessoas? Muito difícil, né? Ninguém faz. A gente não convida 60 pessoas para ir na nossa casa. Então, faz sentido salões de festas que são tão grandes? Será que não faz mais sentido a gente ter mais salões de festa que caibam 6 pessoas, 8 pessoas, talvez 12 pessoas? Aí no final de semana você faz um jantar e faz uma bagunça lá ao invés de fazer a bagunça na sua casa. Uhum. Então a gente estuda muito e percebe também como essas áreas comuns elas estão mudando, como elas existe um estudo muito grande, a gente visita várias incorporadoras, hoje a gente deve estar atendendo mais ou menos 10 incorporadoras dentro do escritório. Então, ver o que está acontecendo lá fora também, ler bastante material sobre como as áreas comuns elas estão evoluindo e como a casa está evoluindo também. Em apartamentos muito pequenos, em prédios que, por exemplo, não tem lavanderias, por que não levar uma máquina de lavar roupa para dentro de um banheiro, num apartamento que tem 40 metros quadrados? Isso é uma inovação que a gente foi um dos primeiros escritórios a fazer apartamentos decorados no Brasil, com Com esse a máquina tipo de lavar no dentro do banheiro. banheiro. Para o brasileiro é uma coisa super incomum. Ou máquina Sim. de lavar na cozinha, por uma questão técnica de bancada, de shaft, de tudo isso. Então, enfim, é isso, assim, a gente não só não sabe quem vai morar, mas também tem que entender como as pessoas vão morar, Um né, tipo exercício de futurologia. exatamente, como as pessoas Investida de estão tendências. morando. E é um produto, né, e ele, assim, ele não é só comercial do ponto de vista, de ter que vender muito bem, mas ele tem que conversar com muitas pessoas, né. Hum. Então, eu falo para os incorporadores que o apartamento decorado, ele não tem que ser um belo projeto, ele tem que mostrar todos os potenciais que aquele apartamento tem. Tipo: "Olha, dá para fazer isso, olha, dá para ter um armário aqui, olha, não tem, mas dá para fazer. Olha, dá para ocupar desse jeito". Então, a hora que o cara entra ali dentro, ele tem que falar: "Esse apartamento é incrível, tipo, eu não vou reproduzir", e a maioria das pessoas não vão reproduzir o decorado, mas eu vou conseguir fazer o que eu quero. Uhum. Foi na Todos também que vocês fizeram um empreendimento com uma área comum de para receber delivery, né? Sim. Isso é muito interessante, que é uma total mudança de comportamento, né, com as compras online. Isso é uma coisa que isso é uma coisa que as incorporadoras aprenderam muito com a gente, assim, teve muita incorporadora que Pois é, chegava depois disso eu vi vários outros com uma projetos. micro portaria, assim, e a Aham. gente falava: "Olha, não dá, tipo, a gente tem que falar com a arquitetura, porque hoje em dia a quantidade de apartamentos que você tem nessa torre, a quantidade de delivery de comida, de compra e de Lavanderia. lavanderia, coisas, comida congelada que as pessoas recebem, então Sim. tem que ter geladeira,
as modalidades de guardar as coisas, né? Tipo, tem coisa que é no cabide, tem coisa que é geladeira, tem caixa que é grande. As pessoas as pessoas começaram a comprar na pandemia cadeira, poltrona, né? Colchão. Embalagens gigantes. Sim. Aí tem toda uma questão de segurança, de como isso entra dentro do prédio, a questão da autonomia dos moradores de poderem fazer um clique-retire sem necessariamente precisar de um funcionário, de um porteiro. Então, a gente estudou muito isso também, e a gente tem bastante informação no escritório de como essas coisas estão funcionando e de como isso é meio um caminho sem volta, né? A pandemia acelerou esse processo de compras online e tudo isso, e, assim, os condomínios eles tiveram que absorver isso muito rápido. Isso para os empreendimentos novos, mas seria muito interessante também se vocês fizessem projetos de retrofit para prédios que já existem e não estão adaptados para a realidade atual. O meu, por exemplo. Nos contratem. Né? Condomínios, contratem a todos. Sim, Total. super. A gente fez coisas, né, a gente fez retrofits, por exemplo, em escritórios depois da pandemia, porque também a questão da segurança, do acesso, higiene, espaçamento entre áreas de trabalho, questão de ventilação natural, enfim, portas automáticas, né, que não necessariamente você precisa colocar a mão, tudo isso. Isso mudou muito nos escritórios. Então, a gente fez vários, estamos fazendo ainda retrofits de projetos que a gente fez e de projetos de escritório que a gente não fez, só por conta de mudanças pós-pandemia. E mesmo pensando em trabalho híbrido, né? Que as pessoas não vão todo dia para o escritório, não precisam ter mais um lugar fixo, né? A gente está mudando agora de escritório, né? Esse ano de a novo? gente... De novo, Nem me fale. E uma coisa que a gente chegou à conclusão de que a gente precisa ter no escritório são os booths, né? Que são lugares onde as pessoas... A gente já tinha feito isso para outros clientes, inclusive aqui na Vila Madalena, onde a gente está gravando esse podcast, a gente fez um escritório recentemente, esse ano, no ano passado, em 2022, que tem que tá muito híbrido, né? Hoje, todo mundo trabalha presencial, mas existem muitas reuniões online, né? Com clientes, parceiros. E aí são reuniões que precisam de muita concentração, silêncio, tudo isso. Então, os booths, eles são microsalas de trabalho, que a pessoa vai ficar ali 1 hora, às vezes meia hora, mas com isolamento acústico, um monitor, né? E ela vai conseguir fazer uma reunião com uma construtora ou com um cliente sem necessariamente estar na mesa dela, onde tem barulho em volta, onde as pessoas estão conversando, onde ela não consegue se concentrar, tem gente passando atrás, almoçando. Então, hoje em dia, assim, a gente precisa disso no escritório. E a gente está fazendo isso também. A gente está saindo de uma sala de reunião que cabe, sei lá, 16 pessoas mais ou menos, e indo para 2 salas de reunião que cabem 8, porque às vezes você tem 8 no escritório e entra mais 8 online, né? É muito difícil a gente receber tanta gente no escritório ao mesmo tempo. O ambiente de trabalho mudou muito também, muito. Vocês estão híbridos ou 100% presencial? A gente está 100% presencial e a gente, além de ser 100% presencial, a gente é 100% marmita. E todo mundo Quase leva. todo mundo, assim, praticamente todo mundo almoça no escritório. Então, a gente precisa de 2 micro-ondas, a gente precisa de uma geladeira grande, uma cozinha grande. Hoje a gente tem uma mesa de refeições para 6 pessoas. Então, a gente faz 4 turnos. Rodízio. Tem a galera que almoça meio-dia, a galera que almoça meio-dia e meio. Eu sou do turno da 1 hora. A Cássia é pioneira de marmita na Porto Belo Shopping. Pioneira, a Ela gente começou, depois agora todo mundo também. A gente tem uma copa bem legal lá. Faz muita diferença, né?